todos, né? Então, nessas últimas duas aulas, né, estamos aí discutindo os temas que vocês estão abordando no TCC sobre engenharia de produção, né? Então, a ideia é que vocês discutam, debatam aqui com o professor, com a classe, né? Os temas que vocês estão desenvolvendo, tá bom? Embora a maioria dos TCCs vocês estão fazendo em dupla, né? Aqui é apresentação individual, tá bom? Então, cada um fala um pouquinho de alguns assuntos dentro do TCC, vão explanar, vão discutir, tá bom? E dando exemplos. E a classe vai interagir, fazer perguntas, né? Eu também farei perguntas, tá bom? Então, tá faltando o Diego e o Lucas. Acho que o Diego entrou na frente. Você quer começar, Diego? A gente é do mesmo grupo, professor. Eu sei sim, não, tudo bem, é do mesmo grupo, mas cada um vai estar apresentando, né, uma parte, tá bom? Okay. A gente não vai transmitir nada em tela, não. A gente vai levar mais para o lado do debate. Não, tudo bem. Também se quiser pegar a parte do TCC e abrir que está escrito, ou também pode ser oral mesmo, né? A minha ideia é que vocês não tivessem muito trabalho aí de perder um tempo para fazer um trabalho que vocês já estão fazendo. Não, pode ser isso mesmo, né? Tá aparecendo aí o arquivo? Então aí você pega uma parte aí da teoria aí, né? E para discutir, tá bom? Aí fica, acho que mais visual, né? Até para vocês fica mais fácil aí. Tá bom. O assunto é qualidade, né? Então a gente vai falando, vai se complementando aí, irmão. Quer iniciar? Beleza, então. Pode iniciar, não tem problema. Então, aqui, em resumo, aqui, o nosso TCC, a gente está fazendo um estudo de caso, né, no caso. A gente pegou no caso, a minha empresa anterior, né, que eu mudei recentemente de empresa, mas a gente pegou a empresa anterior, que era uma controladora de qualidade, né, do Portuária, de Olga Granel. E aí a gente fez um estudo de caso, avaliando umas não conformidades da empresa. Que não conformidades são essas? A gente buscou pegar não conformidades de auditorias realizadas em 2020, e fora isso a gente promoveu entrevistas lá com o pessoal da empresa, pegou funcionários de cada setor e promoveu entrevistas para estar encontrando alguns erros no processo, problemas no processo, algo do tipo, para a gente estar fazendo um estudo se esses problemas, quais as causas desses problemas, né? Os principais efeitos desses problemas, então, e aplicar algumas ferramentas de qualidade neles. Então, a ideia principal do trabalho é justamente esse. Vamos lá, então como aqui é para falar sobre conceitos, né? Eu não estou cobrando aqui o TCC de vocês, tá bom? Que quem vai cobrar é a banca, né? Então fala um pouquinho sobre as ferramentas da qualidade, a importância, né? Para que servem, né? As ferramentas da qualidade, as principais e quais que vocês estão dentro do rol de ferramentas da qualidade, qual que vocês estão empregando aqui no trabalho. Então, primeiramente, né? Fale um pouquinho, explore um pouquinho sobre ferramentas da qualidade. De repente vai o Diego fala sobre a teoria, né? E o Lucas fala aí. O Diego, ele qualquer coisa a gente vai se complementando, mas ele qualquer coisa fala um pouco sobre as duas que a gente aplicou aqui. Tudo bem, mas falou sobre o conceito, né? Na qualidade, para que serve, né? Fala Perfeito. Um pouquinho, explora um pouquinho esse assunto aí, de ferramentas da qualidade. Então tá aqui, ó, na estrutura principal aqui do nosso trabalho, né, depois da parte justificativa aqui, objetivos, tudo, a gente deu uma introduçãozinha um pouco sobre gestão da qualidade, o que é gestão da qualidade, aí conceituou um pouco com alguns... Quem que é o orientador do trabalho? Oi, professor? Quem que é o orientador do trabalho? André. Bom, mas enfim, a gente conceituou um pouquinho conceitos aqui da gestão da qualidade aqui, utilizando alguns autores bem conhecidos, né, nessa área de melhoria de qualidade, controle de qualidade, ferramentas da qualidade, como Vicente Falcone, Juran. Então a gente conceituou aqui o que seria gestão da qualidade, tudo. Em seguida, como a minha empresa é uma prestadora de serviço, a gente teve que justamente conceituar também o que seria prestação de serviços. Aí o Diego pode até
falar um pouco mais, porque tem até ligação com a matéria da André, né, Diego? Que Sim, a gente faz a caracterização, né, do que é serviço, quais que são os conceitos de serviço, por exemplo, a intangibilidade, por ser não estocável, etc. E a gente também apresenta o papel do serviço na economia, quais são os impactos do serviço, tanto do setor de serviço, tanto mundialmente como no Brasil. Também a gente apresenta alguns dados do IBGE, etc. A gente conceituou aqui também na estrutura do trabalho o que seria a NBR ISO 9001, né, que tem tudo a ver com as auditorias que foram promovidas na empresa, que é uma normativa que busca certificar, né, empresas, indústrias, etc., que estão dentro de alguns conceitos em relação à organização, a parte de documentação, a parte dos processos, né, da empresa. No caso, essa empresa ela tem a certificação ISO 9001, e por meio dessas auditorias da ISO 9001 que eles chegaram às não conformidades documentadas, né, que a gente cita aqui no trabalho. Beleza. E aí depois a gente conceitua aqui, então, um pouco aqui das ferramentas de qualidade aqui, ó, a partir da página 24. Então, na conceituação a gente citou as 7 principais ferramentas de qualidade, mas no trabalho mesmo, nem todas puderam ser usadas, justamente porque se trata da prestação de serviço. E algumas delas, como a gente vê uma folha de verificação... Não são aplicáveis, né? Por conta Exatamente. Na verdade, pessoal, só uma crítica, né? Todos esses conceitos de gestão, pessoal, né? O Lean Manufacturing, né? Gestão da qualidade, né? Tudo que vocês possam entender de gestão moderna, né? Nasceu na indústria, né? Então, e para os serviços, eles foram adaptáveis, né? Adaptados, né? Então, você tem, às vezes, você tem um hiato, um gap aí, um conceito, né? Ele é desenvolvido para a indústria, né? E se implanta na área de serviços, né? Então, você tem um degrau aí a ser vencido, né? Exatamente. Foi inclusive um desafio nosso ao longo do trabalho, porque a gente teve que estudar, né, as ferramentas da qualidade e teve que pensar bem como aplicar elas no que a gente tinha como problema. Aí foi o que a gente caiu nessas questões, como uma folha de verificação, por exemplo, não tem como ser aplicada. Quer dizer, assim, tem como ser aplicada no que a gente está trabalhando? Até tem como, mas seria no dia a dia da empresa. No que a gente está propondo nesse trabalho, que é estudar as não conformidades, não se encaixava muito bem. Aí o Diego pode complementar até das ferramentas que a gente utilizou aí. Às vezes, até por ser tão nichado o ramo da prestadora de serviço, fica difícil estar aplicando certas ferramentas. Das ferramentas que a gente aplicou, além de apresentar 7, a gente aplicou como principal ferramenta foi o diagrama de Chikawa. A gente fez uma adaptação do 6M. De todas as ferramentas da qualidade, né? O diagrama de Chikawa, causa e efeito, é o que mais é aplicável. Ele é o mais abrangente, né? Ele é o mais abrangente. Exato. É o mais abrangente, que você aplica em qualquer setor, em qualquer situação, né? É o diagrama de fácil de você tá aplicando, né? A gente até fez uma pesquisa para ver quais eram as melhores categorias, né, a serem aplicadas, porque tem algumas categorias já padronizadas, né, pessoas, meio... Exatamente. Aí a gente pro nosso trabalho. Até mostrar aqui mais ou menos os diagramas que a gente fez. A gente fez um diagrama para cada não conformidade, para a gente entender as causas de cada não conformidade. Do mapeamento das não conformidades documentadas e das não conformidades. Só pessoal, desculpem uma intromissão. Não sei se o André falou com vocês aí, mas vocês conseguiram permissão da empresa para revelar os processos? Sim, exato, sim. Porque eu trabalhava lá, então eu falei com o meu diretor, com o meu gerente, com a gestora da qualidade, pedi todos os documentos e pedi tudo para eles, inclusive fiz as entrevistas com todos os funcionários. Pode também fazer, não querendo intrometer na orientação da Andrea, você pode omitir o nome da empresa, viu? A gente não mostra. Orienta dessa forma e a gente não cita. A gente trata como uma controladora de qualidade mesmo. Você pode falar uma empresa, um setor aí portuário, você pode omitir, porque é meio complicado, viu?
Exato, a gente não cita. A Andrea chegou a orientar a gente dessa forma. Isso A gente mesmo. não cita o nome da empresa, a gente não cita nome de cliente, a gente não cita nenhuma Isso mesmo. informação que comprometa o serviço da empresa. E, inclusive, algumas não conformidades que às vezes cita uma ferramenta que é utilizada pela empresa, a gente alterou o nome e omitiu. Não, E, tá certo, obviamente, a perfeitamente. gente deixou isso claro lá na empresa. Eu deixei bem claro que eu ia utilizar as informações sem citar qualquer coisa do tipo. Nenhum nome foi citado ao longo do trabalho. Beleza. Importante. Para alcançar os objetivos do nosso trabalho, né, além de fazer o mapeamento das não conformidades, sendo documentadas ou não documentadas, pegamos quais eram os problemas do ano de 2020 e montamos em cima um diagrama de Ishikawa. Pegamos as causas, né? A gente tem ali, por exemplo, como problema termoigrômetro, que ele é uma ferramenta de medição de temperatura, de mensuração de temperatura, estava descalibrado. E com base nisso, utilizando o diagrama de Chikawa para a parte de procedimentos, políticas e pessoas, a gente buscou as causas que causariam, as causas que gerariam esse problema, né? Fizemos isso para fazer mais não conformidades. Então a gente fez aqui, ó, aplicou aqui, ó, vários diagramas de escala para cada não conformidade, então as documentadas, aí depois um capítulo para as documentadas. Então a gente tem todos os diagramas aqui. E aí, por fim, para a gente utilizar outra ferramenta de qualidade, porque no caso do diagrama de Chikawa, ele é interessante para você identificar as causas de um problema, né? Você está estudando o problema. Mas ele não é muito uma ferramenta de qualidade, como que eu posso dizer? Que gera uma solução ou uma análise completa do problema. Assim, Caso você tem estuda que as ser tomadas causas. ações em A cima partir, do que foi exato. O que analisado, né? acontece? Sobre as causas, né? Você tem que fazer desenvolver um plano de Plano ações. de Você tem ação, que, para exatamente. Exatamente. mitigar, né? A gente tem Mitigar que os Exatamente. Mas efeitos. lembrando que nesse trabalho a gente não desenvolve um plano de ação, foi até eu conversado com a Andrea. Nos nossos objetivos também é citado que a gente apenas está fazendo um estudo das causas e verificando se realmente existem esses problemas e se eles afetam nos procedimentos do serviço. Essa é a proposta do trabalho. Até porque se a gente fosse fazer um plano de ação, um plano de melhoria de qualidade, seria um trabalho muito mais extenso e muito mais trabalhoso para a gente estar E finalizando. também seria realmente assim, pelo tempo seria quase que impossível, né? Você Exatamente, realmente, até exatamente. porque você iria propor elaborar um plano de ação que não daria para ser verificado, né? Se realmente. Exato, É, exatamente. Mas daí, então, depois dos diagramas, conversa eu e o Diego, a gente acabou concluindo que também era aplicável o diagrama de Pareto, né? A gente Depois categorizou essas não conformidades, né? Deixamos dividido por categorias. Tinha muita não conformidade que se repetia, independente do problema, né? E com isso a gente fez a quantificação de cada não conformidade para estar montando o diagrama de Pareto. A gente chegou a 139 causas do que a gente analisou na parte de diagrama de Chikawa, e com isso a gente conseguiu estar montando o diagrama de Pareto. e sobre o é, sistema da qualidade, vocês fazem alguma abordagem, alguma crítica? A gente não, está finalizando pode fazer. o trabalho, a gente provavelmente vai chegar nessa parte ainda, professor. No caso a gente vai jogar aqui, falta só o nosso texto final agora, no caso, que é o texto conclusivo do trabalho, Vocês né? vão amarrar, porque o que acontece, né? Os desvios de processo, né? Devido aí, quem sabe, provavelmente porque esses processos, de repente, não estão aí funcionando tão adequadamente, né? É isso? No caso, o que a gente encontrou de resultado é que os maiores Nas problemas. auditorias, né? Porque vocês Não é. analisaram as auditorias da qualidade? Não, o problema na verdade não está nas auditorias, não. A gente encontrou que na verdade o problema está muito ligado à mão de obra mesmo. É questão de uma falta de treinamento dos funcionários em relação ao processo como um todo. No caso, a mão de obra na empresa está muito focada nos seus procedimentos
tem algumas tarefas que os gestores não conseguem passar de uma forma com treinamento, um conhecimento bom para a mão de obra. Às vezes também a mão de obra por preguiça ou algo do tipo. São erros muito ligados a isso, não são erros ligados a um processo mal feito, por exemplo. Porque o procedimento está bem amarrado, só que ele não está sendo bem aplicado porque a mão de obra está falhando de certa forma. Talvez porque a gestão, os gestores, os gerentes não estão fazendo seu papel direito no que concerne a supervisão do trabalho da mão de obra dos caras que estão abaixo deles, ou às vezes por uma falta de treinamento, uma falta de conhecimento. Essa foi a conclusão principal que Mas a a gente chegou. empresa O ela não tem problema uma está na mão política de de obra. treinamento, não tem indicadores de treinamento, metas de treinamento? Exatamente, não possui. Na verdade, lá como funciona, o funcionário entra na empresa e não tem um plano de treinamento bom para ele. Alguém que já está há um tempo na empresa vai passando as coisas para ele. Só que o problema disso alguns problemas aqui se repetem, porque às vezes é algo que está sendo solucionado no passado, o problema não é tratado da forma correta, não é avaliado a causa, tudo da forma correta, ou se é avaliado, não tem uma implementação rápida da melhoria desse problema. A mão de obra acaba sendo trocada, né? Às vezes uma pessoa é mandada embora ou algo do tipo, entra uma pessoa nova e os problemas voltam a ocorrer porque não tem um registro conciso anteriormente do problema, um plano de melhoria, um plano de treinamento bom. Então, acaba que fica muito focado no serviço em si, da entrega para o cliente, dos seus procedimentos próprios, só que o macro, que seria a relação entre os setores, acaba deixando meio que gelado. E é aí que está o problema, na troca de informações entre os setores, justamente por conta da mão de obra. Essa foi a conclusão que a gente chegou, que a gente tem que montar o texto final e mensurar isso com os resultados que a gente teve, com as porcentagens e etc. Então, de auditoria, assim, não tem nenhum problema. Não, Assim, não, né? porque a auditoria 1091 ela é voltada para documentos. E até na Só auditoria documentos, né? mesmo, e até na auditoria mesmo que foi realizada, tem não conformidades, por exemplo, que se repetem, porque teve a primeira auditoria, foi identificado alguns problemas documentais, problema com termohigrômetro, etc. Foi feito lá porque tem que abrir a folha de ocorrência sobre a O não relatório de não conformidade, conformidade, né? explicando o que aconteceu, Sim. onde foi e qual o plano para melhoria para não ocorrer mais. E acabou que na auditoria que ocorreu no mesmo ano, ao final do ano, o mesmo problema se persistiu porque não foi aplicada as melhorias, a solução do problema. A gente chega a Então, tudo sair. está ligado à mão de obra. Tudo está ligado à mão de obra. Às vezes, até por um volume alto de trabalho. Tá com tanto volume de trabalho, e acaba deixando de lado essa questão da melhoria em si, né? E essa percepção é de vocês ou da autodireção da empresa também Não, conhece essa esse problema? percepção a Então, percepção foi nossa, também para confirmar essas informações. A gente pegou todas as informações que a gente obteve, tanto com as entrevistas, com o estudo, e a gente levou para os supervisores, para os gerentes, para ver se eles concordavam com as informações que a gente tinha abordado, etc. E, inclusive, todos esses problemas já eram problemas que já haviam sido citados, foram problemas que eu, particularmente, óbvio que eu estou falando aqui de certa forma informalmente, que eu, por estar vivenciando o dia a dia da empresa, sempre identifiquei esses problemas. Mas daí a questão da gestão tá focando na melhoria disso e promovendo ações para melhorar isso. Talvez reuniões de alinhamento, um supervisionamento melhor do trabalho. É isso. Então, é uma visão que a autodireção também compartilha, né? Assim, Exatamente. na verdade, vocês estão até não estão descobrindo aí, né? Nada assim, é uma coisa que realmente talvez uma percepção da alta direção desses problemas relacionados ao treinamento, né?
Exatamente. É um trabalho que acaba que só reafirma o que se tinha em mente, entendeu? Mas geralmente são problemas comuns às outras organizações, né? A mão de obra operacional é sempre um problema, né? Isso é Exato. recorrente em outras organizações também, né? Certo, correto. Ou não, assim, não sei É, se você já sim, trabalhou em outras empresas, assim. não chegamos. Nosso foco é a empresa que a gente está Sim, estudando, sim, tem que sim, ser mas resultado assim, dessa empresa. Mas, na assim, se eu revisão for na falar, revisão da literatura que vocês se- fizeram, a se- revisão bibliográfica, é uma coisa que é recorrente, né? Que a questão de uma mão de obra talvez menos qualificada, ela está mais propensa a ter esses desvios. no caso, pela nossa pesquisa bibliográfica que estava focada justamente na questão do controle e a qualidade dos processos, tudo está ligado, obviamente, à gestão, porque a mão de obra, de certa forma, está ligada à A gestão. gestão, claro, claro. Exatamente. Porque o que acontece, né? Se você tiver uma política clara de treinamento, metas de treinamento por setores, né? Aí Exato. com certeza que isso acaba aí, né? Até no Exato. processo seletivo Se você também, né? Na hora de se você selecionar a mão de identificar, obra. exato, se você identificar os problemas e você é, trabalhar em cima deles, não focando apenas nos seus processos core, né, que seria os processos realmente do seu serviço, focar nesses processos que são de certa forma secundários, mas que afetam o seu processo principal. Se a gestão verifica isso, que está tendo falha na mão de obra e promove planos de ação para acabar com isso, porque alguns desses problemas com um treinamento e um supervisionamento bem feito não ocorreriam de novo, porque são questões de problemas com talvez falta de atenção de um funcionário, é, às vezes uma delegação de função não muito clara, por assim dizer, às vezes um processo que está solto, assim, ninguém sabe quem vai fazer o processo. O operacional fala que esse processo não é responsabilidade deles, e o outro departamento também fala que não é muito responsabilidade deles. Aí fica um processo solto, fica um processo que ninguém cuida dele, e aí é um problema de gestão. Então, a gestão e as ferramentas que a gestão tem que aplicar são muito importantes. Agora, com uma opinião aqui pessoal, que não está sendo estado no trabalho, como eu mudei agora, recentemente de empresa e eu, por experiência própria, posso dizer o impacto da diferença que eu senti entre as duas empresas, porque agora eu estou numa empresa que é voltada para a indústria e produção, muito maior e as ações de melhoria dos processos, a preocupação com isso, reunião de alinhamento toda hora é constante, coisa que na minha empresa anterior eu não via, não tinha. Os problemas eram citados, era falado, mas o plano de ação sempre era deixado de lado. Falava, tem que fazer isso, mas no fim nada era aplicado. Então, mais uma vez, né? É, o setor industrial, digamos que não digo que é mais fácil, mas é mais factível, né? Implementar as ferramentas de gestão. Vocês concordam Sim, com isso? sim. As empresas do ramo industrial. Eu concordo, só que, por exemplo, apenas como um ponto a ser citado aqui, o setor que atualmente eu estou, por mais que seja uma indústria, ele não é voltado para a produção da empresa. Eu estou no setor de exportação, que tem Certo. muita ligação com o setor que eu atuava na minha empresa anterior. E todas as ferramentas que são aplicadas na minha atual empresa seriam facilmente aplicadas nessa empresa que a gente está usando como estudo de caso, que são coisas, às vezes, básicas, como uma atenção maior nos problemas e reunião de alinhamento a todo momento. Pelo menos é uma cultura dessa minha nova empresa que eu já vi que vem da alta gestão. Os diretores já tinham essa política de trabalho, e isso foi sendo enraizado por todos os setores, até os setores mesmo de mão de obra. Então, por mais que eu esteja na indústria, eu não estou na linha de produção, eu estou na parte de exportação, que é uma parte também que, de certa forma, é serviço. E tudo que eu estou vivenciando poderia ser facilmente aplicado nessa outra empresa. É que, justamente, falta dar importância para esses
processos que são considerados talvez pequenos, assim, mas que no final eles afetam no processo final, no processo macro da empresa, entendeu? É que o que acontece, pessoal, a questão da qualidade, ela nasce, ela tem que ser propagada da alta direção para baixo, né? Então, se a alta Exato, direção ela não é comprometida com qualidade, né? Porque os setores, a média gerência, ou operacional vai ser comprometido com a qualidade, né? Então, a empresa exatamente, é o espelhamento da alta direção, né? Então, se a alta gestão ela não tem um compromisso com a qualidade, não tem um compromisso com a melhoria, isso fica difícil você ir descendo, né, nos níveis aí inferiores da empresa, fica difícil, né? Então, o sucesso de uma organização é o compromisso da gestão com a melhoria, né? Essa que é a questão. correto, Né? Uma empresa ela tem mais sucesso, né, do que outra, né? correto, correto, Menos problema, né? Quanto mais comprometida é a gestão, né? A gestão de uma correto. empresa é fundamental para a sua existência, né? Exato. Então, se Porque você... assim, a mão de obra está falhando, tudo bem, está faltando comprometimento, está faltando treinamento, é uma causa, é causa dos problemas? É causa. Só que qual que é a causa dessas causas? Está tendo uma gestão que não está focando no supervisionamento e na melhoria da mão de obra, na qualificação, talvez. É isso. Tanto na qualificação também, né? Na gestão como um todo, né? Exato, Por exemplo, a falta de treinamento, né? Ter uma política definida de treinamento, né? Uma meta de exatamente, treinamento, né? Cada setor tem que ter X horas de treinamento por ano, né? E talvez isso amarrar a questão de treinamento com qualidade, né? Porque realmente, se você tem problemas de mão de obra, né? Essa mão de obra vai afetar os processos aí com desvio, vai provocar aí o surgimento das não conformidades, né? Então, é uma reação em cadeia, né? Então, exato. essa questão, né? Que a empresa ela tem que realmente, né? Ter uma gestão, autogestão comprometida, né? Ok? Agora, pessoal, queria que os demais colegas também, né? Que os outros grupos também tecessem esse comentário, né? Sobre essa questão da importância da alta direção em relação à qualidade, né? Então, aí, quem está aqui está o Gustavo, tá o Felipe. Vamos lá, pessoal, vamos participar também. A ideia é debater os assuntos, tá bom? Estamos aí debatendo, né, os assuntos que vocês estão abordando aí nos seus trabalhos, tá bom? Ok? Felipe, uma pergunta aí para o grupo? Uma colocação? Lá? Gustavo? Vamos lá? Não, professor. Não, eu Eu tô pedindo para você colocar uma observação, que eu gostaria que você, assim, não, então, professor, discutisse. só A um ideia aqui, minuto, pessoal, deixa eu é terminar amadurecer os rapidinho. conhecimentos, né? Não é apenas aí o grupo apresentar os conceitos, mas a ideia é que todos possam aí discutir, né? Vocês são quase engenheiros aí, daqui a alguns meses aí, a maioria aí pode, né, estar logrando aí a colação de grau, né? Então é importante, pessoal, vocês como futuros engenheiros, discutir de igual para igual, né? Essas questões, né? Põe na cabeça que vocês já estão quase engenheiros, né? Vocês estão no último semestre, então é uma coisa importante, né? Que todos precisam saber, pessoal, né? Todos os assuntos ligados aí à qualidade, né? Todos os assuntos da engenharia de produção vai ser o dia a dia de vocês. Então, conhecer esses assuntos é essencial aí para vocês conseguirem sucesso na carreira, conseguir aí passar numa entrevista, enfim, conseguir um emprego, né? Então, Gustavo, faça uma colocação sobre qualidade, né? Quero que você também sobre Não, esse. eu ia fazer isso, professor, só que o senhor não deixou eu falar. Vai lá, então, Gustavo. Desculpa, fala aí, Gustavo. Eu só estava justamente tentando fazer isso. Eu não tenho uma pergunta, eu tinha só uma Ah, colocação. bom, tudo bem. A questão que o Lucas citou até em relação ao trabalho dele, principalmente a falta de treinamento, eu acho que é bem comum, assim, empresa que não é que não são empresas grandes, porque sempre fica é, suposto aquela pessoa que já tem a prática da função ensinar a outra, ainda que não haja tanto tempo, porque a empresa não se prepara para isso. Então, acho que o problema que o Lucas citou é bem comum até em todas as empresas, infelizmente. Em relação ao trabalho dele, eu não tenho dúvida, justamente porque eu já ouvi
boa parte do que ele já falou, porque a gente já conversou bastante. Beleza. Felipe, tem alguma colocação sobre esse assunto, sobre qualidade, mão de obra? Vamos lá, Felipe. Não, tá bem feitinho, né? Dá para ver Sim, que sim, mas faz um acrescente aí, discuta aí um assunto sobre qualidade também, né? é interessante, isso que você está estudando, né? Que toda empresa, todo setor, ele tem partes que ele pode ser melhorado no processo, né? É que o que acontece no TCC é que a gente às vezes não consegue ter tempo suficiente para trabalhar esse processo ao ponto de repente, propor uma solução. Mas só de estar identificando essas causas do que está acontecendo também é passível de, mais para frente, de estarem conseguindo até estar propondo uma solução para a empresa e aumentar a produção, otimizar o tempo. É bem interessante. É uma área que eu também faria. Bem legal. Pessoal, só complementando em relação ao que o Gustavo falou, sobre empresas menores ter mais dificuldades, né, pessoal? Acho que não tem empresa pior, pessoal, que aquela empresa de gestão familiar, concorda comigo? Sim. Concordo. Pior coisa é a Inclusive, empresa de gestão familiar. até aproveitando esse ensejo aí, professor, essa empresa aí do estudo de caso, ela faz anos que é uma empresa familiar, uma empresa de argentinos e holandeses, porém, com o passar dos anos e agora, recentemente, está encaminhando para se tornar uma empresa mais gerencial, mais de gestão. Então, eu acredito que por mais que esse trabalho esteja apontando vários problemas na gestão, na mão de obra, tudo, eu acredito que eles vão se encaminhar cada vez mais para uma empresa mais focada na gestão e nessas questões, como na que eu estou atualmente. Mas, anteriormente, anos atrás, no seu início, ela sempre foi uma empresa familiar. E talvez esses problemas estejam ligados a isso. A falta de profissionalismo da gestão é crucial, né? Porque aí o diretor financeiro é o irmão, né? O diretor de vendas é o pai, enfim, né? A família inteira gerencia a empresa e de repente a família não tem uma formação aí para gestão, uma formação boa, né? E acaba aí sendo uma gestão amadora, né? Então isso é complicado, né? Então é importante a questão do profissionalismo na gestão, né? Realmente estar ocupando o cargo, né? Pessoas realmente, né? Realmente habilitadas, realmente competentes, né? O que acontece às vezes também em estatais também, né? Com indicações políticas, né? Para diretorias, presidência, né? De uma empresa, né? Sim. É a questão, né? Então, tanto a gestão familiar, né? Como também indicações políticas, né? De pessoas não aptas aí para assumirem, né? Um posto dentro de uma organização, até o alto comando, né? Isso é muito prejudicial, né? Então, o sucesso de uma organização é uma gestão bem comprometida, uma gestão competente, pessoas realmente que têm a competência para ocupar os cargos aí que estão ocupando, né? Ok? Ok. Mais algum ponto do trabalho? Então, é isso que vocês queriam fechar na conclusão? A conclusão do trabalho é importante, né? O fechamento do trabalho, né? Esse texto é o texto que falta, que a gente... crítica, né? Exato. É o último texto que falta, a gente só está aplicando umas mudanças que a professora já tinha solicitado nessa última revisão dela. Aí vamos montar o último texto aí entre hoje e amanhã e já enviar para ela para a última revisão, e aí já está finalizado o trabalho. Aí é focar na apresentação. Agora uma pergunta para vocês, né? Como vocês definem qualidade? Vai, Lucas. O que é qualidade para você, Lucas? Qualidade? No caso, a questão está mais ligada a empresas, a qualidade de mais ligada a uma empresa, serviço, ou qualidade no geral? Define a qualidade para mim. O que você entende como qualidade, no sentido estrito? Na minha opinião, qualidade é você conseguir avaliar os problemas, os erros de uma forma que você consiga aplicar mudanças, sempre buscando a melhoria, porque nada é perfeito. Só que você tem que conseguir entregar
bons resultados com o que você tem, e sempre buscando melhorar. Então, para mim, qualidade está ligado a isso. Se a gente for pensar pela questão de serviço, o Diego pode até me complementar aqui com toda nossa pesquisa que a gente fez nos livros, tudo. A qualidade está basicamente ligada a você entregar para o seu cliente o que ele espera ou além do que ele espera, com o menor custo e os menores problemas possíveis. A qualidade está muito ligada a isso. Beleza. Agora, Diego, defina a qualidade para mim, Diego. Qualidade, do meu ponto de vista, é algo relativo, né? Porque a qualidade para mim pode não ser que seja qualidade para o senhor, por exemplo. Mas, como o Lucas citou, na parte de prestação de serviço, qualidade diz respeito a atender a necessidade do cliente, né? Se atende a necessidade do cliente da forma que ele esperava, ou se passa, se passa da forma que ele esperava, tende a ser algo de qualidade. Também pode ser relacionado com algo com um nível de processo adequado, né? Bem feito, da forma que se esperava, da forma correta. Gustavo, o que você entende com qualidade? Vamos lá, Gustavo. O que você entende com qualidade? Isso é importante isso, porque de repente Qualidade eu vou mais pelo alguém caminho do pergunta que aí, numa entrevista o que é qualidade, né? O que é é importante, pessoal. Essas aulas aqui é para desenvolver aí os conceitos que vocês aí terão pela frente aí, né? Então, Gustavo, o que você entende com qualidade? qualidade eu vou mais pelo caminho do que o Diego falou mesmo. Qualidade é algo relativo, mas por definição, ó, deixa eu pensar, eu acho que tá ligado à questão de produto e serviço, né? Como já foi falado pelos alunos. E tá ligado justamente ao que o cliente espera receber e o que ele recebe de fato. Então, acho que essa tá ligado à satisfação do cliente e também a, ao objetivo também do próprio fornecedor do serviço ou do produto, o que ele espera entregar e o que ele de fato entrega. Se aquilo é entregue de fato como ele quer e da forma que o cliente espera, eu acho que é um serviço de boa qualidade ou um produto de boa qualidade. Felipe, como você define qualidade para nós aqui, por favor, Felipe? As definições vão ser bem parecidas, né? Mas eu entendo que a qualidade é a melhoria dos processos, a padronização deles, todas voltadas para atender as expectativas do cliente, né? E para superar elas. Vamos lá, pessoal, só resumindo um pouquinho, pessoal. Qualidade, pessoal, tem várias definições sobre qualidade, né? Se você pegar na literatura, né, o Deming tem uma definição, o Juran tem outra definição, o Feigenbaum, Crosby, enfim, aqueles grandes, né, precursores da qualidade, define a qualidade, pessoal. Tem várias definições para qualidade, né? Tem a questão do zero defeito, a questão da adequação ao uso, enfim, tem várias definições sobre qualidade. Então, o pessoal não tem uma única definição para qualidade, né? Então, se a gente colocar uma questão numa prova, o que é qualidade, pessoal? Acho que qualquer uma resposta, né? Tem nota, né? Não tem uma resposta errada, né? Assim, então, tem várias definições para o que vem a ser qualidade, né, pessoal? Então, qualidade é como se fosse uma filosofia, né? Então, pessoal, em poucas palavras, né? Eu defino qualidade como qualidade de melhoria, pessoal, né? Tudo pode ser melhorado, né? Então, pessoal, não existe uma única definição para qualidade. Qualidade é melhoria, né? É adequação ao uso, zero defeito, né? Então, mas resumindo, pessoal, qualidade é
é você melhorar, né? Então, não tem o limite para melhoria, não tem fim, né? Então, a qualidade significa melhoria, né? Então, se você vê historicamente, né, a evolução da qualidade que o mundo vivenciou aí nos últimos 50, 60 anos é tremenda, né, pessoal? Então, qualidade é, resumindo, pessoal, a qualidade é melhoria, né? Então, quando você melhora, você reduz os defeitos, né? Quando você melhora, você atende melhor os seus clientes, né? Quando você melhora, mais adequado é o uso, né? Aquele produto, serviço, ou seja, então eu resumo qualidade com melhoria, né? Acho que uma palavra que eu posso definir sobre qualidade é melhoria, né? Então qualidade é sinônimo de melhoria, né? Quando você melhora, é qualidade, né? Porque o que acontece, né? A expectativa do cliente, né? Ela é algo mutável, né? Ou seja, não é uma coisa fixa, né? Então, também, como acho que o Diego falou, né? Cada um percebe a qualidade de forma diferente, né? Isso é óbvio, né? Principalmente na área de serviços, né? Devido à intangibilidade, né? Das coisas. Então, qualidade é algo realmente é um alvo móvel, né? Então, ó, cada um percebe a qualidade de uma forma diferente, em momentos diferentes também, em instantes diferentes, né? Então, mas a partir do momento que você melhora, pessoal, que você melhora, você atende todo mundo, né? Então você reduz aí ao zero defeito mesmo, né? O Six Sigma, né? Você adequa ao uso, você satisfaz o cliente, né? Então, qualidade é melhoria, pessoal, né? Então, a palavra que define qualidade é melhoria, né? Essa melhoria contínua, né? Isso qualidade, né? E claro que a qualidade ela é uma coisa que ela tem que ser praticada por todos, né? A qualidade a iniciativa da qualidade tem que ser da alta direção, né? E qualidade é uma cultura, uma filosofia, pessoal, né? Existe, existem várias definições, mas o que é importante é que numa organização que todos têm qualidade, né, pessoal? Não apenas aí no processo, no produto, mas que desde da telefonista, né, até o operador da máquina, o diretor, o alto gerente, o alto escalão, todos estejam comprometidos, né? Então, qualidade é melhoria e comprometimento, né? Basicamente, é assim que eu defino a qualidade, ok? Mais Tá alguma ok, professor. colocação aí? Todos concordam aí? Concordo. Tem várias definições, pessoal, né? Cada um Sim, define sim. a qualidade de um jeito, né? Você tem aí várias correntes de pensamento aí, Igual o senhor históricas, falou, né? a gente cita um conceito no nosso trabalho, mas durante a pesquisa bibliográfica a gente viu que Ah, não, tem vários, são né? vários Tem conceitos de vários, diferentes né? autores. Alguns muito, Tem alguns várias muito definições, próximos, pessoal. outros são mais. Tem vários. Então, se é uma questão na prova, o que é qualidade, pessoal, mas tudo que você colocar tá valendo, né, pessoal? Porque qualidade é uma definição muito ampla, né? Assim, qualidade é filosofia, qualidade é algo realmente que, que tá ligado com melhoria e comprometimento, basicamente isso, né? Melhoria, né? E que todos estejam comprometidos com essa melhoria, né? Então, são duas palavras que eu defino a qualidade, né? Pode concordar ou não, mas, né? Existem definições bem mais completas aí, né? Cada autor tem uma filosofia, tem uma corrente de pensamento, né? Mas se você for pensar assim, ler todos aí, fazer uma síntese, né? Na verdade, quando você melhora e todos estão comprometidos, né? Por essa melhoria é o sucesso aí, né? De você atingir aí, né? Na sua organização, ok? Mais Tá alguma ok. dúvida, pessoal? Que vocês gostariam de complementar o trabalho de vocês aí? Não, nada mais acrescentado. Só porque tá chegando 10 horas aí, pessoal? Não, é porque já acabou mesmo, a gente já falou tudo que tinha pra falar. Beleza, pessoal. Então é o seguinte, pessoal, né? Qual que é o calendário dos TCCs aí das bancas? Começam quando aí? Vou ver aqui, professor, só um minuto. Que eu tenho Temos aí, estamos aí nas últimas aulas aqui da disciplina aqui.
Lembro que a professora André enviou pra gente, só vou ver se eu acho aqui. Eu sei que é em dezembro, nas primeiras semanas de dezembro. Acho que é a primeira semana, né? Semana de dezembro. Tanto é que o nosso acho que ficou pro dia 8, né, Lucas? Nossa banca. Isso, dia 8. Começa Mas no dia 1º, É, vai até o dia 11, professor. Pessoal, então é o seguinte, temos a aula do dia 24 e do dia 1º, tá bom? Ok? Acho que a nossa última aula aqui é dia 1º. professor, como é que vai ser a prova do senhor? Então, pessoal, então é o seguinte, ó, eu posso aplicar ou no dia 24 ou no dia 1º, tá bom? Se temos Por mais mim, dois seria no dia encontros, 24. né? Não sei se tem Ok? problema aí pro restante da sala, até porque a gente poderia focar melhor no TCC e na apresentação, né? Se preparar melhor. Não ter mais nenhum encargo aí de prova com a faculdade. Então, pessoal, tem duas opções, né? Ou aplicar no dia 1º de dezembro ou no dia 24. Qual que é melhor? 24. Foi Eu 24. Semana prefiro. que vem? Isso pode ser Você semana que prefere vem. 24? Então, 24, pessoal, 24. tudo bem, aí o dia 1º eu deixo aí para vocês concluir o TCC, tá bom, pessoal? Só faço uma chamada aí no começo da aula aí, mas eu deixo que vocês terminem então o trabalho, então, tá bom? E dou um feedback das notas aí, a gente bate um papo para encerrar o semestre, né? Então, vocês querem no dia 24, semana que vem a prova, né? Sim, senhor, Eu por prefiro, favor. particularmente. Todo mundo prefere? Pessoal, Sim, sim. basicamente a prova eu vou focar em estudos de caso, tá bom? Vou dar alguns estudos de caso que vocês vão ter que dissertar sobre alguns conceitos que neles Passa algo estão, mais tá bom? tranquilo, por favor, professor. Vai ser uma prova única, tá bom, pessoal? Né? Só vou dessa prova. Acho que dei uma atividade que valia poucos pontos aí acho que foi em setembro, né? Mas, pessoal, a prova versa sobre todos os conteúdos aí. Mas pessoal, é estudo de caso, pessoal. Vocês vão buscar analisar o caso aí, ou buscar não fiz a prova ainda, vou fazer até sábado eu faço essa prova, né? Aí eu passo aí para vocês mais ou menos que eu vou estar cobrando, né? Mas a princípio é estudo de caso, tá bom? Aplicar os conceitos, né? Nos estudos de caso, tá bom? Basicamente isso. Tudo bem? Certo, tudo bem. Ah, ok, professor. Então, para o dia 24, tá tudo bem? Então, no dia 24 eu aplico a prova. No dia 1º eu dou feedback, tá bom? Ok? Dou feedback Tá bom. sobre a prova. A gente faz uma aula bem curta, né? A gente bate um papo, encerra o semestre, né? Ok, pessoal? Tá ok, professor. Então, beleza, pessoal. Então, boa noite a todos aí. Até semana que vem na prova, tá bom? Até semana que vem, professor. Obrigado. Eu vou começar a prova às Boa noite, 8h30 em ponto, semana tá que bom, vem. pessoal? 8h30 em ponto, Tá tá bom, bom? pessoal. Tá bom. Boa Fechado, noite, pessoal? pessoal. Falou, pessoal. Boa noite a Tudo todos. bem, boa Obrigado, noite. professor. Tchau. Boa noite.